Olá meus amigos, Shalom Aleichem, paz seja convosco. Nesse vídeo de hoje eu quero falar um pouco mais com vocês sobre as orações judaicas. Mais do que as orações, hoje eu quero falar sobre uma das bênçãos, a primeira das bênçãos que nós pronunciamos ao longo do nosso dia. Quando nós acordamos, é comum, na fé judaica, nós meditarmos acerca do eterno nosso Deus e dizemos, como o rei Davi, Shivtzi Adonai lenegdi tamid. Tenho posto sempre o Eterno de mim. E uma das formas de nós colocarmos o Eterno diante de nós é pronunciarmos bênçãos, agradecimentos ao nome do Eterno. A primeira bênção que nós pronunciamos no dia é a bênção do Netilat Yadayim, da lavagem das mãos. E dizemos, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu al Netilat Yadayim. Bendito sejas tu, Eterno, nosso Deus, Rei do Universo, que nos santificaste com os teus mandamentos e nos ordenaste acerca da lavagem das mãos. Talvez muitas pessoas possam se questionar, mas por quê? Onde foi que Deus ordenou a lavagem das mãos? Existem muitas tradições dentro da fé judaica e essas tradições elas visam nos aproximar do Criador, nos visam trazer para mais perto do nosso Deus. E a lavagem das mãos é parte desse rito e não por acaso é a primeira das bênçãos que nós fazemos ao longo do nosso dia. Os rabinos dizem que de forma geral existem dois tipos de bênçãos que nós pronunciamos. A primeira delas, Birkat Hanehanim, essas bênçãos são relacionadas a algo que nós comemos ou bebemos. E a outra das bênçãos, o outro tipo de bênção é a Birkat HaMitzvot, que estão relacionadas com mandamentos. Em geral, todas essas bênçãos relacionadas a algum mandamento, ao cumprimento de alguma mitzvah, nós dizemos sempre igual. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Daí colocamos Asher kideshanu bemitzvotav, que nos santifica através dos mandamentos. Nesse livro aqui, a minha prece, de um rabino chamado Nissan Mindel, nos diz assim, Uma bênção antes de comer ou beber é uma expressão de gratidão para com Deus, por nos ter dado bons alimentos e bebidas. Se comêssemos ou bebêssemos qualquer coisa sem antes recitar uma bênção, seria como se desfrutássemos de uma festa sem agradecer ao anfitrião pela sua generosidade. Quanto à bênção que nós recitamos por uma mitzvah, como a gente disse agora na bênção da Netilat Yadayim, da lavagem das mãos, Asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu al Netilat Yadayim, que nos santificas através dos mandamentos e nos ordenaste a lavagem das mãos. Essas bênçãos, elas são recitadas antes de nós colocarmos o tzitzit, o talit, o tefilim, antes do acendimento das velas de Shabat, antes do Yom Tov, que nos ordenaste a sentar na Sukkah, quando nós estamos na festividade de Sukkot, claro, Então são bênçãos relacionadas a alguns dos mandamentos. Nestas bênçãos, nós acrescentamos as palavras que nos santificaste com os teus mandamentos e nos ordenaste. Aqui, agradecemos a Deus por nos ter dado o privilégio de servi-lo, de cumprir seus mandamentos, pois, por este serviço, ligamos-nos à divindade e compartilhamos da santidade de Deus e da sua perfeição, como já foi dito sobre o termo mitzvah. Mitzvah está relacionado com a perfeição de um mandamento do Eterno. Mas então, qual é o motivo de nós dizermos que isso é uma mitzvah? Lavar as mãos é um mandamento. De acordo com o Kitzur Shulchan Aruch, na página 40, nos é dito assim, que quando nós levantamos pela manhã, precisamos santificar-nos, abluindo as mãos num recipiente, fazendo a lavagem das mãos com um recipiente, assim como o Cohen, o sacerdote, fazia diariamente antes de realizar o serviço no tabernáculo e posteriormente no templo. Então, o sacerdote, se você vai ao Michigan a ver qualquer imagem relacionada ao tabernáculo no deserto, você vai ver ali que tem uma pia, e nessa pia, o sacerdote lavava as mãos e os pés. Hoje nós temos o hábito de lavar as mãos
para nos conectarmos com o sacerdócio. Mas de onde diz que nós somos sacerdotes, né? Então, isso nos conecta à nação sacerdotal, tá? Ao povo de Israel como nação sacerdotal. Isso está tanto no Tanar, no chamado Antigo Testamento, quanto no chamado Novo Testamento, né? Nós sermos uma nação, um reino de sacerdotes. E os sacerdotes, então, antes do seu ofício diário, lavavam as mãos numa pia sagrada. A alusão a essa lei encontra-se no versículo de Salmos capítulo 26, lavarei com limpeza as minhas mãos e circundarei o teu altar, ó Deus, para que se façam escutar palavras de gratidão. Então, palavras de gratidão, lavar as mãos, conectar com o sacerdócio e com a nossa missão como nação sacerdotal. Daí deriva-se Asher Kiddushanu b'mitzvotav v'tzivanu, que nos santificaste com os teus mandamentos e nos ordenaste ao netilat yadayim, fazer a lavagem das mãos. Agora eu quero mostrar para vocês que o termo netilat yadayim não está relacionado apenas com lavar das mãos, mas está relacionado com elevar-nos, nos aproximarmos de Deus. Ainda de acordo com esse livro, A Minha Prece, nós temos aqui a explicação sobre o termo Rechitzah Yadayim e Netilat Yadayim. Existe uma palavra simples em hebraico para lavar as mãos. Essa palavra é Rechitzat Yadayim, a qual não é usada no texto da bênção. Em seu lugar, dizemos Netilat Yadayim. Por quê? Porque o verbo netilá também significa levantar, elevar. Mais uma vez, isso simboliza a natureza da bênção, a natureza sagrada do ato de lavar as mãos, indicando que estamos elevando e dedicando as nossas mãos, assim como o nosso trabalho, o trabalho das nossas mãos, a Deus, ao nosso Deus, ao Deus Rei de Israel, Rei do Universo. Então, quando nós pronunciamos Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, nós estamos adentrando a presença do Rei do Universo e dizemos que Ele nos santifica através dos seus mandamentos e nos permite e nos recomenda fazer a lavagem das mãos. Isso também está de acordo com os escritos do Novo Testamento. Se você acredita no Novo Testamento, o apóstolo Paulo, Shaul HaShaliach, na carta a Timóteo, ele nos diz assim: quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e nem contenda. Levantar, lembra que eu acabei de falar do termo? Levantar, netilat está relacionado com levantar. Então, a santidade também passa pelas nossas mãos. Se você vai a Jerusalém, se você tem a oportunidade de ir no Muro das Lamentações, no Kotel HaMaaravi, em Jerusalém, você vai ver que tanto do lado masculino quanto do lado feminino, antes de adentrarmos ao pátio de orações, tem ali uma pia com várias canecas para que as pessoas possam fazer Netilat Yadayim. O povo judeu, é claro, estabelece algumas tradições. As tradições, elas vão se perpetuando. E é bom que a gente possa seguir as tradições que não estejam em desacordo com a palavra de Deus. Tá? Então, estabeleceu-se que para fazer o Netilat Yadayim, a gente deve usar uma caneca como essa aqui, que tenha duas alças. Né? Então, mas e se eu não tiver uma caneca dessa? Também pode fazer, pode pegar uma caneca mais simples, não tem problema. Tá? Mas a tradição, a gente vai se habituando, né? E existe um conceito dentro da fé judaica de embelezar a mitzvah. A gente precisa embelezar a mitzvah. E essa é uma caneca bonita. Estou colocando aí para vocês verem também imagens de outras canecas de Netilat Yadayim, de vários estilos, né? De várias, conectadas a vários segmentos, né? Para que você possa achar uma caneca de Netilat Yadayim que embeleze a mitzvah para você, que seja do teu gosto, que seja do teu agrado, mas mais importante, que você possa fazer ao despertar a lavagem das mãos também, tá? Existe a lavagem das mãos em vários momentos da liturgia. Então, quando a gente acorda, antes de qualquer refeição em que a gente coma pão, a propósito,
Muitas vezes você vai encontrar pessoas que falam acerca dos discípulos de Jesus, né? Os discípulos de Yeshua que não lavaram as mãos. Será mesmo? Você acredita sinceramente que Yeshua e seus discípulos comiam sem lavar as mãos? Ou comiam sem lavar as mãos de acordo com a tradição? Vamos ler o texto da Brit Hadashah, o texto do Novo Testamento, em Mateus. Mateus capítulo 15 nos diz assim: Então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem pão? Então veja que está conectado com o comer pão, né? Também. E aí Yeshua fala não acerca do mandamento e não acerca da lavagem das mãos específica, mas ele fala da tradição dos anciãos. De que quando as pessoas colocam a tradição acima da mitzvah. Então, concordamos que é uma mitzvah a lavagem das mãos? Concordamos. Mas eu não posso obrigá-los a usar essa caneca, por exemplo. Essa caneca é parte da tradição. Ah, se não tiver essa caneca, está errado. Então, isso você está colocando a tradição acima da mitzvah. Tá? Não quer dizer que os discípulos de Yeshua não lavavam as mãos, mas eles não lavavam conforme a tradição. Eventualmente, podia se lavar de uma forma diferente. Shulchan Aruch vai falar que quando não tem água, tem algumas regras para a lavagem das mãos. Né? Então, a gente não deve distorcer. Não deve distorcer os mandamentos, não deve distorcer as palavras e não deve distorcer as tradições. Existem tradições que são boas, que podem nos aproximar mais ainda do Deus e do povo de Israel. Então, se você tem uma caneca como essa para fazer Netilat Yadayim, para elevar as suas mãos santas na presença de Deus, por que não utilizá-las? Né? Então, o recomendado a todos nós é que nós possamos seguir as tradições que não estejam em desacordo com os ensinos. Nos dias atuais, né, em que a gente passa por enfermidades aí, em que todos os canais de comunicação falam para a gente lavar constantemente as mãos, por que não fazer Netilat Yadayim? Além de lavar as mãos, conforme as secretarias de saúde, a Organização Mundial de Saúde recomenda, possamos fazer também seguindo a tradição judaica e fazendo a bênção, porque abençoar a Deus é nos aproximarmos da presença dele também. Eu vou mostrar para vocês agora como é feita a bênção e como é feita a lavagem das mãos de acordo com a fé judaica. De acordo com o Kitzur Shulchan Aruch, de novo, né? Para seguirmos a tradição correta, e não é difícil seguirmos a tradição correta, então vamos lá. De acordo com o Kitzur Shulchan Aruch, nos diz assim: a ablução matinal das mãos é feita da seguinte forma: segura-se o recipiente com a mão direita, passa-se o mesmo para a mão esquerda e esta derrama a água sobre a mão direita. Em seguida, toma-se o recipiente com a direita, vertendo a água sobre a mão esquerda. Este procedimento é feito por 3 vezes. É bom abluir até o pulso, mas, havendo dificuldade, basta até os nós dos dedos. Quando nós terminamos de fazer a lavagem das mãos, nós pronunciamos a bênção. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu al netilat yadayim. Aí está cumprido a lavagem das mãos. Tá? Existem alguns conceitos místicos dentro do judaísmo, e eu quero falar isso para que você tome ciência. Tá? Então a gente deixou de lado um pouco a Torá, deixamos de lado um pouco os ensinamentos de Yeshua, deixamos um pouco de lado o ensinamento de que nós somos uma nação sacerdotal e vamos ao ensinamento místico, que nós, obviamente, não estamos de acordo. Tá? Então eu vou ler aqui de novo no livro A Minha Prece, tá? Na página 20. Outra razão é que durante o sono, quando a alma divina parte, um espírito impuro toma o seu lugar, às vezes despertando pensamentos e sonhos impuros.
Então, de acordo com o pensamento místico judaico, a alma, quando nós dormimos, a nossa alma vai para o céu, né? E o nosso corpo fica entregue a um espírito impuro. E daí nos conduz a um pensamento impuro. Ora, se a alma sai do corpo, como aquele corpo vai ter pensamento, né? Então, aí você já vê uma certa incoerência. Mas enfim, por isso abluímos as mãos deste espírito impuro, para restaurar a pureza e a limpeza ao nosso corpo e mente. Tá? Então, eu não gosto de passar um ensinamento apenas aquilo que eu creio, mas a gente gosta de mostrar também as outras vertentes para que as pessoas tomem ciência, para que tomem conhecimento. Então, existe um pensamento, vamos dizer assim, uma corrente judaica, que acredita que a alma sai do corpo toda noite. E quando a alma sai do corpo indo ao céu prestar contas a Deus dos atos feitos ao longo daquele dia, o nosso corpo fica entregue a um pensamento, a um espírito impuro, um espírito imundo. E esse espírito pode nos conduzir a pensamentos. Mas se a alma sai do corpo, o corpo não pensa, né? Então, isso é um erro. Outros vão dizer que a gente, durante a noite, a gente toca involuntariamente em partes cobertas do nosso corpo, nos órgãos genitais, né? E isso traz uma certa impureza para nós. Aí, quando a gente acorda de manhã, a primeira coisa, lavagem das mãos para retirar dessa impureza, tá? Então, aí você pode até concordar em certa parte, né? Mas não que a alma vá sair do corpo. Independente disso, a tradição e o mandamento estão conectadas, então podemos seguir a tradição. A próxima vez, quando você despertar ou antes de fazer uma refeição, não deixe de fazer Netilat Yadayim. Mas se você deixar de fazer conforme a tradição, não se culpe por isso, não acredite que isso seja um pecado grave, tá? Mas apenas procure traduzir no seu coração, na sua mente, o pensamento de que lavar as mãos, fazer Netilat Yadayim, pode te conduzir a erguer mãos santas diante do Eterno. Que isso te traga uma boa reflexão e que de fato, como Shaul HaShaliach nos fala, possamos erguer mãos santas, porque nós somos uma nação sacerdotal e temos a obrigação de conduzir os demais povos à presença da santidade divina, da Shechinat Hashem, diante do Eterno. Tá bom? Que Deus te abençoe, que você possa continuar assistindo aos vídeos do nosso canal e que esses vídeos possam ajudar a te conduzir um pouco mais próximo da santidade. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, dá um joinha, compartilhe aí nas suas redes sociais e se inscreva no nosso canal para mais vídeos. Grande abraço, que Deus te abençoe. Shalom, até a próxima. Fui!